Pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo ao MaunaCast, podcast oficial da Mauna Ventures, o primeiro programa do Brasil e quem sabe do mundo a transformar pessoas que estão no mercado, pessoas que têm vontade de empreender em empreendedores com um processo passo a passo ali para a pessoa não se desesperar e manter o nível de ansiedade controlado. Como vocês sabem, grande parte do nosso objetivo aqui no MaunaCast é entrevistar pessoas que estão empreendendo, pessoas que estão começando a empreender e também as pessoas que participam hoje do nosso programa, que a gente carinhosamente chama de climbers, né, que estão hoje dentro da Mauna. E, tendo dito isso, apresento para vocês aqui o Henrique. Na verdade, vou deixar ele se apresentar para vocês. O Henrique é climber da turma 1, está completando aí quase 3 meses, né? 3 meses de programa, tem mais 3 aí, então vai ser uma correria pro final. Mas é isso, Henrique, seja bem-vindo. Valeu, Edu. Obrigado por topar Valeu, aqui. Maroja. Obrigado pelo convite Boa. de vocês. Prazer é nosso. Cara, sou o Henrique, tenho 19 anos. Hoje sou de Brasília, nascido e criado lá. Me mudei para São Paulo vai fazer 1 ano agora. E hoje eu estou estudando na Link. E também até há pouco tempo estava trabalhando numa estruturadora de crédito dentro do mercado imobiliário que sempre foi o mercado que eu sempre fui apaixonado. Não sei por quê, porque minha família ninguém é do mercado imobiliário. Mas só que aí agora saí para dar foco 100% no empreendedorismo. Acho que eu estava com uma janela boa de oportunidade, como eu tenho 19 anos e tudo. Consigo aproveitar ainda essa ajuda que meus pais me dão. Falei, pô, acho que eu posso dar a win porque é realmente o que eu quero fazer. Então Legal. hoje estou só no empreendedorismo mesmo. E, cara, acho que uma coisa muito legal é que, primeiro, você tem 19 anos. Eu acho que é muito raro você conhecer empreendedores tão novos, né? Tão jovens que muita gente fala, tem muita gente que me pergunta, né? Maroja, eu quero começar minha carreira agora. Você recomenda ir empreender ou ir fazer uma trajetória que nem parecida com a que eu fiz de consultoria, mundo corporativo e para depois empreender? E eu falo que os dois caminhos são possíveis, né? Um é você, cara, aprender de uma maneira um pouco mais estruturada, e a outra é que você vai no empreendedorismo aprender um pouco mais na raça, assim. Eu queria ouvir um pouco de você, Henrique. Como é que tá para você esse projeto? E como que você vê esse teu aprendizado nesses dois caminhos que a vida, que as pessoas normalmente percorrem, assim? Cara, então, eu comecei já trabalhando porque eu queria ganhar experiência. Eu acho que, querendo ou não, essa questão de ter bagagem é algo que influencia muito dentro do empreendedorismo. Então, foi muito mais para ter uma bagagem para poder empreender. Uma coisa que eu sempre ouvi foi, pô, testa primeiro com o dinheiro dos outros para depois você testar com o seu e tudo, essas coisas que sempre falam. Mas só que realmente essa não foi a questão, né? Não foi pela testar com o dinheiro dos outros, sim para ganhar bagagem, conhecimento e poder aplicar no empreendedorismo, inclusive onde eu estou empreendendo hoje, é dentro do mercado imobiliário que eu trabalhei esse Você tempo. trabalhou, Exato, legal. exato. Então foi algo que me agregou muito. E eu lembro que a gente se conheceu, na verdade, você não estava nem na faculdade ainda, você Exato. estava um pouquinho mais novo aí, acho que você estava com o quê? Uns Devia estar com 17? 17. Exato. 17. E eu lembro que você começou uma jornada do que seria empreender junto do teu pai, né? Foi muito legal. E a vontade até mesmo dele era que vocês conseguissem eventualmente empreender juntos e tal. Eu queria ouvir duas coisas de você. Primeiro, tem muita gente que não tem esse suporte da família, né? Ou falando em suporte, mas a família não entende o empreendedorismo como um caminho de carreira. E acho que para você teve o contrário, né? E agora também essa decisão de, por exemplo, você estava num emprego, sair desse emprego para começar a empreender. Como é que foi isso em relação à tua família e para você, né? O que é mais fácil? E também a decisão de não empreender com o seu pai, né? Sim. Que é uma coisa que imagino que é uma conversa também difícil. Mas como é que foi esse Sim. processo para você? Cara, então, eu tenho os dois elos da moeda, né? Eu tenho meu pai que me incentiva muito a Sim. empreender. Minha mãe também me incentiva muito, mas a minha mãe é do meio mais tradicional. Eu lembro quando eu falei pra ela com 17, meu primeiro trabalho foi corretor de imóveis lá em Brasília. E aí eu falei pra ela, pô, mãe, vou ser corretor e tal. Ela, nossa, aí vai ser corretor e tudo, não é melhor você terminar a escola primeiro e tudo, né? Mas, cara, foi que ela sempre tive o apoio, mas só que eu sempre Legal. tive esse elo também, pô, vai com calma e tudo. Meu pai sempre me incentivou, não. No final da escola é sempre focado na universidade, no caso lá na UNB. Eu já já sabia que eu não queria, entendeu? Então eu falei, cara, vou fazer outra coisa, venho para minhas aulas aqui, na parte da tarde vou trabalhar. E aí foi, mas sempre ter esses dois elos é bom, porque você não vai com tudo,
mas também você tem o incentivo dos dois lados. Essa parte de não optar por trabalhar com meu pai foi muito porque eu acho que a gente também tem que ter uma paixão muito grande pelo que a gente faz. E medicina, que é a área dele, né, que é onde ele também empreende, nunca foi algo que me atraiu muito. O que Sim. está me atraindo mais agora é o agro, que ele também atua, isso eu Sim. sempre vou com ele, acompanho, pergunto algumas coisas. Então, esse lado eu acho que a gente vai conseguir fazer coisas juntos, mas realmente a medicina não, porque não é algo que me desperta uma paixão, né? Então, foi Legal. mais por isso. E, cara, legal que eu também sou de Brasília, né? Sim. A gente é conterrâneo. E Brasília é uma cidade que ela vive muito centrada no serviço público, né? Eu, quando estava na faculdade, eu fiz um NB, Uhum. e quando eu terminei, o sonho da minha mãe era que eu fosse fazer o concurso público. Até hoje, eu sei que ela ainda acha que eu deveria, talvez, estar ali fazendo o concurso. E, cara, como é que foi pra você, crescendo em Brasília, ter esse despertar empreendedor? Como que foi esse processo, assim? Você sempre quis empreender, vendo o exemplo do teu pai? Sim. Ou você também já considerou ir talvez por um caminho mais tradicional e seguro do serviço público? Como foi pra você esse processo? Cara, eu sempre fui muito atraído pelo empreendedorismo justamente porque eu não me via em nenhuma carreira. Não me via em fazendo direito, medicina, nada, nada, nada. E ainda mais, pô, Brasília, que o incentivo é ou direito ou serviço público. Aí foi até um dos motivos que eu falei, pô, acho que eu tenho que sair daqui, né? Porque um dos maiores incentivos é ir para essas duas carreiras. Então eu falei, eu vou para São Paulo porque realmente é voltado para negócio. Mas só que foi mais por esse motivo que eu optei nunca optei por seguir esse caminho, foi mais por nunca me ver numa profissão e o empreendedorismo sempre ser algo que me atraiu bastante, né. É muito legal você falar isso, porque esse movimento de preferência pelo empreendedorismo é uma coisa que está muito crescente. Sim, Hoje, o maior sonho dos jovens não é ter casa própria, não é comprar um carro, é empreender, é ter o exato. seu próprio negócio. Então, quando você fala isso, cara, eu acho que muita gente que vai ouvir, né, esse nosso podcast vai conseguir se relacionar com isso, né? Porque olha para as carreiras que estão disponíveis e fala, não sei se eu quero seguir uma dessas Uhum. carreiras corporativas. E o que você fala, então, é, meu, ao invés de você seguir uma carreira, crie sua própria carreira através do empreendedorismo. Exato. E eu acho que dentro do programa da Mauna, o que a gente está tentando tornar mais fácil é essa jornada, né? Uhum. Para você conseguir não cair nas armadilhas desse processo de criar o seu próprio negócio. Exato, acho que é isso que a Malda mais ajuda a gente lá, é realmente você poder fazer com quem já fez e junto com o seu conhecimento de carreira que você tem. Então, é realmente hoje, é o primeiro dos jovens, pelo que você trouxe o dado, mas o que eu vi é o que é o segundo do brasileiro médio em geral, né, o Pois segundo é. maior sonho. Então, é um negócio que está crescendo muito, por isso que essas tantas faculdades de negócio, mas eu acho legal que a Malda não olha só para mim, por exemplo, mas olha para o cara que é executivo, né, o cara que já tem muito tempo de carreira. Então, eu acho isso muito E acho legal. que esse contraste que você falou é legal, porque hoje você faz uma faculdade que é de empreendedorismo, né, ou pelo menos um foco muito grande, e aí você começa a Mauna, que é uma proposta de empreender, né, Sim. e é uma proposta talvez muito mais prática, né, do que a gente põe aqui. E, cara, eu fiquei muito feliz que em 2 meses, antes de completar 3 meses, já teve teu primeiro faturamento. Sim. Eu queria que você falasse um pouco de como foi essa jornada, o que você entende que é diferente, ou o que apareceu de diferente a partir da Mauna, que te possibilitou, né, tomar esse risco e ter esse faturamento, e o que era a tua expectativa no começo? Você deve ter pivotado muito o que era a tua ideia, então explica um pouco da tua jornada, e se você puder fazer um contraste do que é complementar e que para você acabou te ajudando e facilitando para você conseguir ter esse primeiro faturamento. Boa. Cara, lá na faculdade a gente tem uma questão que é muito de conteúdo, mas é uma faculdade que também prega muito pela prática. Então, assim, realmente é algo complementar, porque eu acho que sem conteúdo você não chega em lugar nenhum, mas só que também tem que ter ali no dia a dia. A Mauna é essa parte também segue por esse caminho, né? Então, foi isso que me agregou, tanto o conteúdo da Mauna e link, e também é essa prática que, pô, a Mauna tem esse acompanhamento, assim, é meio que um mapa, assim, né, você vai, começa por aqui, aí depois você vai por esse espaço. Lá, né, a gente tem muito essa questão de, pô, você pega o conteúdo que você tá usando lá, você consegue aplicar na prática também. Sim. Então é isso que agrega muito. Como que a gente começou? Eu tava lá na faculdade, e aí eu ouvi um amigo meu
que estava procurando um problema no mercado imobiliário. Eu também estava buscando um problema no mercado imobiliário. E eu falei, cara, mas como é que você tá e tudo? Você tá conseguindo? Ele, cara, não tô conseguindo, não tô achando muito bem esse problema. Eu falei, cara, eu também não, vamos juntar. E aí foi que eu, pegando tudo que eu aprendi nesses últimos 2 meses, falei, cara, bora conversar com o pessoal, né? Eu acho que a gente não tem muito o que fazer, vamos conversar com o pessoal. Que é o que as pessoas têm preguiça de fazer. Exato. E, inclusive, foi uma coisa que a gente conversou bastante. A gente queria já pegar algumas ideias que estavam no sucesso lá fora. Eu falei, não, bora conversar com o pessoal, a gente vai vendo. Aí foi que apareceu a oportunidade. Ele tava no Startup School, que é o movimento lá da Link e tudo. E aí ele fez um vídeo. No vídeo ele fala assim, galera, fui eliminado aqui do Startup School, porque ele realmente estava com outros focos na hora. Mas só que eu, no meu trabalho, não para. Se você é corretor de imóveis, manda uma mensagem aqui. A Link foi e colocou o site lá da Mivo, né? Que até hoje é o nome da nossa empresa. E aí ele foi que entrou um corretor em contato. Na hora que a gente foi falar com ela, a gente meio que não sabia tanto o que a gente ia fazer e tudo. A gente foi mais para conversar com ela, para conhecer. Sim. E aí a gente percebeu que ela era uma pessoa que criava muito conteúdo. Nessa que ela criava muito conteúdo, a gente falou, cara, vamos oferecer um produto para ela que ajude ela a criar conteúdo, porque a nossa tese principal é que hoje os corretores eles estão com muitos processos manuais para fazer. Perfeito. E Sozinhos, né? Exato, sozinhos. Eles são uma pessoa só, eles são vários. Eles são A gente vários chama de solopreneur, né? Aham. É o cara que ele é um empreendedor sozinho e que é responsável por tudo. A eu-presa. Exato. Ou eu Kiko, exato. né? Eu Kiko, a a eu empresa, eu tudo. Exato. Então, ele é o cara do financeiro, é o cara do jurídico. Eu Sim. falei, pô, esse cara tá se afastando de fazer o que ele. E isso pegando dentro do que eu comecei a fazer como corretor. Sim. Ele tá se afastando de vender, que é o que ele gosta de relacionar com as pessoas. Então, vamos trazer coisas para ajudar ele a sair desse trabalho manual e ir vender. Beleza. Aí a gente conversando com ela, ela começou a falar que gastava muito tempo criando conteúdo e tal, não sei o quê. A gente conhecia uma solução, a gente foi mais por esse caminho de pegar várias soluções que a gente conhecia, que a gente achava que agregava valor, porque, na nossa opinião, o mais difícil é você criar um produto e uma oferta boa. Então, a gente foi mais por esse caminho. E a gente ofereceu esse produto para ela gostou pra caramba, fechamos a primeira venda, e agora a gente já tá tocando, vamos ter mais 3 imersões, né, que é meio que o caminho que a gente começa com um conceito de consultoria, meio que vai mapeando os processos manuais dele, e no final a gente oferece uma solução. Foi assim que a gente fez essa última vez, vamos continuar fazendo, a gente tem mais 3 para fazer agora. Cara, Legal. eu acho legal que vocês pegaram alguns conceitos que a gente deu para vocês, né? Acho que o primeiro é o conceito de parcerias. A gente Exato. fala, cara, tem muita gente que quer revolucionar o mercado, sendo que tem muita empresa que já faz algum serviço e que tem um problema para chegar num público ou para chegar num segmento específico e que, cara, você pode se aliar com esse cara, transformar. A gente tem um outro participante do programa também, né, que é o Rodrigo, que ele tá fazendo a mesma coisa. Ele tá agregando um monte de serviços, ele faz realocação de executivos, né, o Rodrigo Chimizio. E ele tá usando a Mauna e outras soluções como parceria para ele Legal. conseguir montar, que é um pouco do que você tá fazendo, resolver o problema do corretor e você vai trazendo outras soluções, empresas que eventualmente já existem, você cria um negócio. Essa é uma primeira coisa que a gente fala muito, né, na hora do Effectuation, a gente fala da coxa de retalhos, né, como é que você Aham. monta a coxa de retalhos. E a segunda, que eu acho que é super legal, é, cara, você não precisa começar com um produto, você pode começar com um serviço. E as pessoas têm muita restrição, ninguém quer fazer serviço. Ah, não, porque serviço não é escalável. Cara, só que você fazer isso, a imersão, a consultoria, esse contato mais próximo, cara, você vai entender muito mais do cliente enquanto está sendo pago para isso. Exato. É um discover pago, né? Exato. E é uma estratégia, inclusive, de go-to-market, né? Você começa sendo... Tem muita gente, eu quero buscar investimento. Cara, você pode pegar o investimento do teu próprio cliente para se Aham. bancar, né? Então, você não precisa de capital externo. E o que o Edu fala de que você vai estar em contato com o cliente, tem um conceito muito importante que é o tipo de dado que você está recebendo, que é o dado primário, né? Você está... Cara, a melhor fonte de informações do mundo é o que o cliente... Não o que ele está te falando, mas o que ele está fazendo. Então, você consegue entender um nível ainda maior do problema que você está tentando resolver. E você também vai conseguir identificar problemas que essa pessoa está tendo no dia a dia dela de verdade. Porque quando você está operando a consultoria pela pessoa, você vai estar em contato com os problemas de diversos clientes. Então, para você validar uma solução é muito mais fácil. E, by the way, você já tem até o canal de distribuição,
que são todos esses caras que você Exato. tá conversando. Exato. Então, quando a gente pensa em estratégia, você também eu acho que é bem legal e, pô, muito legal ver que você tá já executando isso. Exato, foi o que o Edu falou, foi o que eu falei lá pro Martim, meu sócio, foi, cara, é um discovery pago que a gente tá fazendo. Eu tenho uma opinião diferente do Edu, o Edu fala que gosta de fazer discovery, eu acho muito chato, normalmente, mas só que, pô, cara, quando tá pago... Sabe quando você vai gostar de fazer discovery? Brincadeira, mas você vai gostar de fazer discovery quando você conseguir ganhar receita em cima do que você tá aprendendo nesse discovery. Exato. Eu falo que todo empreendedor é um músculo discovery. Discovery é um músculo chato. Eu não vou ficar falando de gerações, mas eu acho que quanto mais novo você é, menos você tem vontade de fazer o discovery. Acho que eu Sim. também, na época que eu era mais novo, eu tinha menos vontade também. Acho que é uma questão até de... Mas quando você vai aprendendo que tudo que você aprende com o discovery é um potencial ou de você economizar um custo, ou de você ter uma receita adicional no teu negócio que você ainda não tá enxergando, cara, não tem como você não gostar. Porque se você é empreendedor, você gosta de resolver problemas, você gosta de dinheiro, e você entende que você ganha mais dinheiro, economiza mais dinheiro, ou resolve mais problema, quanto mais você capturar informação, o discovery, ele vira parte do teu processo de ganhar mais dinheiro empreendendo e resolvendo problemas, né? Então, é um músculo que, de novo, se você pode ganhar dinheiro fazendo discovery, é uma forma muito boa, mas se você não vai ganhar dinheiro, você ganha a segunda coisa tão importante quanto o dinheiro, que é a informação. Exato. Que a informação te permite criar alavancas para ganhar dinheiro, né? Então, eu te aviso, a gente vai gravar um outro podcast daqui uns 6 meses, onde você vai estar gostando de fazer. Não, com certeza, com certeza. Eu ouvi do Edu falar, cara, eu acho que tem um negócio que é a separação entre o planejamento e a execução. A gente fala um pouco no programa isso, que o nosso default é querer ir para a execução o mais rápido possível. Uhum. E o Discovery, ele é parte desse processo de planejamento e entendimento do problema. Então, é meio que você foge do teu natural de ir direto para execução, então você tem que se forçar a planejar, entender o problema, gastar muita energia nesse problem solving para encontrar o problema certo, que dá mais dinheiro, e você pensar na melhor maneira de resolver ele, que você vai conseguir bolar essa solução através da informação primária que você está recebendo, e com base nisso você cria uma solução que que daí o cliente ouve o teu pitch de vendas e fala, nossa, isso é tudo que eu estava precisando, porque você entendeu profundamente qual que era a necessidade da pessoa. Exato. A gente fala a gente tem uns anúncios lá do programa, da Mauna, que o cara fala, meu, parecia que você estava falando para mim aquilo ali. Mas como é que você consegue fazer isso? Você entende profundamente qual que é o problema, você entende quais são as consequências que esse problema gera na vida da pessoa, né? Então, por exemplo, você tá falando do corretor. Cara, tô ferrado aqui, tento fazer tudo. Qual a consequência disso? Meu, o cara não tem tempo. Então, eu posso bater, você é um corretor que não tem tempo pra nada? Que você acorda já devendo, com o sentimento que você tá devendo todo dia? Então, você vai no emocional. Sim. E aí você traz o cara de uma maneira muito mais profunda, né? O cara para ser o teu cliente. Mas você só consegue fazer isso tendo um entendimento profundo do problema. E o Discovery, ele permite você a encontrar essas hidden gems ali, né? Os tesouros ocultos dentro desse processo. Exato, exato. E um dos pontos do Discovery que mais pega, assim, que você fica meio sem graça, é porque você acha que a pessoa não vai querer tirar o tempo dela ali pra falar com você, mas só que o que a gente tá percebendo é totalmente contrário. O cara quer falar comigo e depois da minha conversa que eu, inclusive, acabo tentando agregar um valor pra ele ali na conversa já, ele me recomenda para outro corretor, para falar com ele, fala com esse corretor e tudo. Então, assim, a gente tá indo mais por essa rede de distribuição que você falou, mais por indicação mesmo. E isso, inclusive, foi uma coisa que a Mauna também ajudou, porque das pessoas que a gente já tá conversando foi até o pai de uma das pessoas que tá lá na Mauna. Então, assim, cara, foi muito legal, ele se dispôs muito, sim. Inclusive, é uma das pessoas que a gente vai conversar aí nessa próxima semana. Então, assim, é essa rede de colaboração que eu acho, né? Você fica achando que a pessoa não vai querer falar ali com você, mas ela quer falar com você e ainda quer te ajudar, Cara, entendeu? o bloqueio é teu. Né? O bloqueio tá do lado de quem a pessoa acha que você tem... Algumas coisas que eu falo, assim, as pessoas acham que elas vão incomodar. Cara, se você estiver incomodando, a pessoa não vai marcar com você. Você acha que você vai incomodar. O bom empreendedor, ele não parte do pressuposto que o que vai acontecer nas lentes do que ele acha que vai acontecer. O que eu quero dizer? Eu acho que eu vou incomodar. O bom empreendedor vira e fala, deixa eu tentar e descobrir se isso é um incômodo ou não. Deixa eu virar pra pessoa e falar, vamos falar? E aí ela responder pra você, cara, você está me incomodando, eu não tenho tempo, ou não posso falar. Ele tira um pouco da visão dele
sobre como as coisas deveriam ser e ele descobre como as coisas são na realidade. Inclusive, se eu estou incomodando, se a pessoa quer falar ou se ela não quer falar, se aquilo é um problema ou não é um problema. Sim. Então, acho que a primeira etapa na cabeça do empreendedor é tirar essas preconcepções que a gente é treinado a ter. Ah, não, se eu for falar com tal pessoa, eu vou tá roubando tempo dela. Cara, se a pessoa não tiver tempo, ela vai te falar, eu não tenho tempo. Na média, você descobre que as pessoas querem falar sobre os problemas dela. Uhum. Porque ninguém tá querendo escutar. Então, quando o empreendedor, ele é o pouco do mundo que está interessado em, de fato, ouvir as pessoas e resolver problemas. E acho que se você Legal. tem essa postura, você deixa de achar que você tá incomodando e você fala, eu tô ajudando a pessoa. Olha como muda a forma de enxergar. Eu tô servindo essa pessoa. Eu tô tentando ajudar ela a resolver um problema. Legal, E assim, tempo todo mundo tem o mesmo. O que muda é a prioridade. Uhum. E se você vai com essa cabeça de servir, você. Qual é a premissa por trás disso? O que eu trago é relevante para essa pessoa, eu tô servindo ela, e se é isso, cara, isso tem que ser uma prioridade para ela. E olha que interessante, quando você fala com o cliente e ele fala, isso não é uma prioridade para mim, por um lado você vai ficar frustrado, mas pelo outro você tem uma pergunta muito importante que é, por quê? Por que isso não é relevante? Por que isso não é uma prioridade? E esse porquê, ele vai habilitar você a entender qual que é o gap da sua proposta de valor para tornar isso uma prioridade para aquela pessoa. Então você consegue destravar o teu negócio quando você parte para execução. Mas de novo, dado primário, o cliente está me alimentando, eu estou ouvindo o que ele está falando para mim. Uhum. Se é bom, eu mantenho. Se é ruim, entendo o porquê. E eu vejo se esse porquê é um porquê que eu consigo endereçar dentro da minha proposta de valor, né? Óbvio, não vai ser 100% esse match, né? Muitas vezes o cliente quer um monte de coisa e você não vai ter a capacidade de Uhum. oferecer. Mas se todos os clientes te falam um feedback de uma maneira consistente, cara, talvez ali tenha uma oportunidade para você, como empreendedor, agregar aquilo à sua proposta de valor e entregar uma solução mais completa. Exato. E o que é o vendedor chato, né? O vendedor chato é o cara que quer te vender um negócio que você não quer comprar. Então ele não tá querendo resolver um problema que você não Ele não tem. quer servir. Exato, É. exato. Então isso a gente até tomou cuidado por ser um hub de soluções. A gente falou, cara, vamos tentar oferecer realmente o que a gente viu ali, o que a pessoa tá precisando, né? O que ela quer, o que ela mostrou pra gente que é uma dor pra ela, pra gente não empurrar nada à toa só pra, né, pra gente aumentar ali o nosso faturamento ou outro, porque o que a gente realmente quer é estar resolvendo os problemas dessas pessoas. É isso. E acho que o genial do hub de soluções, que você usou esse termo, né? É que você não tem um commitment muito alto ainda com a solução. Você tem Sim. um problema. Exato. Cara, eu estou em contato com o meu cliente para resolver um problema. O que tiver eventualmente no mercado disponível eu vou trazer. E aí você vai ter uma leitura do que faz sentido. Sei lá, 90% dos seus clientes têm aquele mesmo problema. Aí você pode virar e falar: não, agora eu vou desenvolver esse problema, ou eu vou continuar sendo um hub, só que eu vou ter mais parceiros Sim. desse problema, que vai aumentar a minha margem, porque eu vou conseguir negociar um take rate menor que eu vou dar para esse parceiro, né? Então, eu acho que você está próximo do cliente, mas não está viciado em trazer uma solução tua pré-feita, mas entender o que esse cliente quer, é a melhor forma de você ter um discovery, entre aspas, pago, e você não se posicionar num produto antes de você ter uma clareza muito grande de qual que é o produto que faz sentido você gastar Sim. tempo. Porque daqui a pouco, hoje, como você gasta o seu tempo? Marcando reunião e aprendendo com os clientes e vendo se tem solução e procurando. Daqui a pouco você vai gastar o teu tempo fazendo uma baita solução, Sim. porque tá tão claro para você o que os caras querem, que aí você gasta o teu tempo criando um produto que vai te dar uma margem maior, que você vai conseguir ter um diferencial competitivo, porque você vai ver que daqui a pouco todos os players que estão no mercado não atendem exatamente o que o teu cliente quer. Atendem 50%, 60%, 80%. Aí você vai virar e falar, não, cara, eu acho que eu sei o que é o 100%. E aí você vai fazer esse 100%. Aí você Legal. gasta energia nisso depois, entendeu? Legal, É, legal pra caramba. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que tô muito curioso. Que muita gente aqui deve estar pensando e querendo. Qual a sensação de emitir a primeira nota fiscal? Cara, a gente, foi assim, deixa eu até Você contar. vai falar do áudio que você me mandou, né? Aham, cara, Tava deixa ofegante até. eu até contar como foi esse dia. Foi num sábado, a gente tinha ido lá, a gente fez a reunião a imersão lá com ela, Uhum. e aí a gente ficou no sábado, a gente ficou
3 horas negociando com ela no telefone, entre ligar pra ela e, assim, eu acho que foi bom ela ter vindo pelo vídeo da faculdade, que ela sabe que a gente é aluno. Sim. E ela sabe que a gente tá começando. Sim. Então, assim, a gente ligava pra ela e falava, aí ela perguntava um negócio pra gente sobre oferta, a gente falava, isso a gente não sabe, a gente vai ligar aqui pro nosso produtor lá pra falar com a gente. A gente ligava pra ele, entre isso a gente ficou umas 3 horas falando ali com ela. Quando vendeu, cara, foi uma sensação muito boa mesmo, porque foi dever cumprido, assim, porque não foi só aquelas 3 horas, né, foi todo o processo por trás, tudo bem que foi relativamente rápido, assim, foi desde que a gente juntou até a primeira venda foi meio que 2 semanas, mas a gente já estava num processo de buscar o pulmoador, né. Então, assim, foi uma sensação muito boa mesmo, a gente pegou lá no Ventures tem qual que é o nome daquele negócio que faz barulho? Uma buzininha. Uma como se fosse- buzina, é. uma buzina ficou lá buzinando só a gente, que sábado não tinha ninguém. E, cara, foi legal pra caramba, foi muito legal. Mas eu lembro que a gente tava num evento, né? E aí eu recebi teu áudio. Você tava até ofegante, acho que teu Aham. amigo tava do seu lado. Aí Aham. você tô contando os negócios. Aí você falou um negócio que foi muito engraçado. Você falou, cara, e a gente se reuniu presencial com ela, com Aham. essa pessoa. Você falou, meu, e nem pagamos Uber pra ir pra lá, pegamos É, carona. Então, exato. ficou muito do conceito de, cara, gastar o mínimo de dinheiro possível Exato. até ter o primeiro faturamento. E eu vi, tipo assim, a gente bate muito nesse ponto na Mauna, né? A gente bate muito no ponto de, cara, você não precisa de investidor, você não precisa de dinheiro pra gerar dinheiro. Cara, as oportunidades estão ali. É que a gente tem preguiça, a gente não é treinado a pensar em escassez. Ah, eu não tenho, agora eu preciso vender. A gente acha que sempre vai ter investidor, acha Sim. que vai ter sempre tempo e tal. Então achei que foi muito legal, porque você, tipo, até que virou e falou, cara, eu ainda nem gastei dinheiro pra isso. Então, tipo, bem, muito do que a gente fala, assim. Então, tipo, eu achei muito legal essa. E foi um caso muito legal, porque você foi a primeira pessoa que faturou através de um produto parceiro. Sim. E a gente fala muito disso, cara. As pessoas acham que tem que ter o produto já 100% montado, Uhum. finalizado, com AI, não sei o que lá. Cara, você identificou o problema de alguém, entrou em contato com essa pessoa, entendeu o que ela precisava, trabalhou pra caramba, trabalhou num sábado ali, tem que fazer isso no começo. Cara, tem como, não tem segredo, tá? Mas vocês faturaram, né? E agora você tá aprendendo, pegando indicação e evoluindo a tua proposta de valor com o cliente pagando você, né? E quando você fatura, você vê, cara, pô, por algum caminho certo eu tô indo. Não sei se é esse que eu vou ficar até o final, mas só que em algum caminho certo eu tô indo. Então é um E incentivo dá uma muito legal. motivada, né? Nossa, muito. Foi muito legal. E foi isso. A gente nem no Uber gastou porque a gente foi de carona, entendeu? Então foi muito legal. A gente podia ter Eu olhado. recomendo você contar essa história sempre, tá? Storytelling é muito importante. Isso é bom, né? isso Eu é bom. recomendo você falar. Porque a gente poderia ter olhado a solução lá e falado, pô, bora fazer uma igual, entendeu? Mas ao invés de fazer uma igual, a gente falou, não, bora revender a solução dele, entendeu? Então, Sim. assim, foi algo que foi muito legal pra gente, principalmente porque a aplicação dos conceitos que a gente aprende lá na Mauna e, cara, de fazer mais com menos, então, assim, foi muito legal mesmo. Foi Olha, muito você legal. falou que você fechou um, tem mais 3, né, que tá no 3 pra pipe. fazer. Cara, assim, você começa a ver que é possível, né? Uhum. E que se já tem 4, por que não 100 no final do ano? Exato, Né? exato, E aí você começa a somar o tanto que você começa a faturar e fala, cara, dá pra viver disso aqui. exato. Né? Não fica mais. Acho que um dos grandes objetivos nossos é desmistificar esse processo empreendedor. As pessoas pensam que elas já têm que começar faturando milhões. Cara, primeiro fatura o teu primeiro real, para depois você faturar o segundo, e aí você vai seguindo nessa trajetória, né? Dá um passo por vez. E acho que quando a gente desconstrói esse caminho, ele fica muito mais tangível e possível, né? As pessoas olham e falam, cara, eu tô numa jornada que não é um bicho de 7 cabeças. É muito mais um esforço pessoal de ir lá e fazer o trabalho que precisa ser feito do que você ter uma ideia, né, mirabolante, e talvez até depois você vai ter, né, mas depois de você absorver toda essa informação do mercado para ir refinando a tua proposta de valor. Vai parecer para as outras pessoas no futuro que você teve uma ideia mirabolante, mas no final do dia você só coletou as informações que ninguém está disposto a coletar. Exato. Então ela não é que ela é mirabolante, é que a pessoa que não tá dentro do jogo, ela não tá conseguindo aprender o tanto quanto você tá conseguindo aprender. Então se colocar em movimento e entrar dentro do jogo, você começa a ter informação que depois parece que é genial, mas para você é óbvio. Você vai virar e falar, mas para mim era óbvio que a gente tinha que fazer isso, porque é isso que os clientes estão querendo. Só que ninguém tá querendo ter o trabalho. Por isso que a gente fala do Discovery, cara. O Discovery é você ter o trabalho de descobrir o que ninguém mais está disposto a descobrir. E posso falar uma coisa? Que bom que todo mundo acha chato o Discovery. Sim, Que bom. Porque se todo mundo achasse legal, você tem muito mais concorrência.
Exato. Essa é a verdade. Exato, exato. Porque quando você trabalha ali, você tem a visão. Você pode ter quantos anos de experiência, né? Não era o meu caso, mas só que você poderia ter quantos anos de experiência dentro do trabalho, mas você não tá vendo a perspectiva do outro, né? Você fala, pô, vou fazer isso porque é um problema pra mim. Seria um problema que resolveria o meu problema, mas só que às vezes é um problema específico seu, porque você tá naquela situação e tudo. Então, assim, você falar com os outros, você vê a perspectiva do próximo, assim, e consegue resolver um problema que seja, né, um problema geral e não só seu. Relevante, né? Exato. Que tem o Exato. tamanho, a gente fala do conceito do tamanho da oportunidade, né? A oportunidade ela tem que ser grande o suficiente para comportar a sua ambição. Se você tá entrando no mercado que tem só R$ 1 milhão de tamanho de mercado total, você não vai conseguir ter ali um negócio grande o suficiente para, né, tem 1, 2, 3 sócios, se dividir esse dinheiro, aplica margem, paga imposto, no final não sobra nada para Exato. você, né? Então tem que ser um negócio que tem uma oportunidade grande o suficiente para você conseguir atender a sua ambição, porque senão a galera volta a trabalhar no mercado corporativo. E posso falar um negócio? Tem, sei lá, muita gente deve estar escutando a gente falando, ah, mas é porque tá na faculdade, tem tempo, pode fazer as coisas e tal. Pega o caso do Henrique. O Henrique descobriu um problema, se colocou à disposição dos clientes que ele queria resolver para resolver o problema, fez uma entrevista, descobriu o problema que a pessoa tinha, e, cara, era um relacionamento que vocês tinham, que você alavancou esse um relacionamento, e você é um cara novo. Quem é mais velho, quantos relacionamentos essa pessoa não tem para alavancar? Exato. Então, não é uma questão de, mas é porque ele tem pouco a perder, ou porque ele tem muito mais tempo disponível. Você tem mais tempo, óbvio. Você tá num momento de vida que você tem mais a arriscar. Mas você também tem menos contato, menos contexto. Então, para quem usa isso como desculpa, isso é isso mesmo, uma desculpa. Porque essa pessoa, se ela identificasse um problema de um público-alvo que ela tem para resolver, qual que é o networking que uma pessoa que já tá aos seus 30, 40, 50 anos tem para fazer o que você fez? Que é tipo, eu não vou solucionar o problema. Eu vou trazer alguém para solucionar, eu vou criar uma casca de relacionamento aqui, em que eu vou mapear o que essa pessoa precisa, eu vou ser dono do relacionamento, e eu vou usar o teu networking é menor hoje em dia, Sim. mas, cara, é aquela coisa, você vai começando a crescer enquanto você tá no play. Tem muita gente mais experiente que já tem todo o relacionamento, mas tá com preguiça ou incapacidade de conectar esse relacionamento num problema real do cliente, né? Eu acho que tem um ponto também que as pessoas, à medida que vão ficando mais velhas, né, elas têm um pouco mais de vergonha eu não posso falhar, né? Eu acho que tem muita gente que tem isso na cabeça. E acho que essa é a beleza também de quando você tá começando, você fala, cara, se der errado aqui, beleza, né? Então, naquele argumento inicial que eu tava falando, acho que esse é um ponto positivo muito forte do jovem, né? Que você fala, cara, beleza, se der tudo errado, ainda tem tempo pra caramba pra eu tentar um monte de coisas diferentes. E se der certo, cara, pô, animal, né? Você vai fazer o que você quer desde o começo. Exato. O que eu fui trabalhar justamente para ter o que uma pessoa na minha idade normalmente não tem, que é mais networking e conhecimento sobre uma área específica. Então, uma pessoa que já é mais velha, uma pessoa que já tem seus 30 anos, cara, já tem e já trabalhou no mercado de trabalho esse tempo todo, ele já tem um networking muito maior e também já tem um conhecimento sobre uma área específica, um setor específico muito maior. Então, acho que essa é a vantagem que ele tem. Eu posso até ter a vantagem do tempo, mas só que do conhecimento e networking ele tem mais. A gente fala lá no programa do Effectuation, né? Que você tem a sua geladeira de conhecimentos. A tua é um pouco mais vazia, mas, pô, outra de coisa que você já tá fazendo com a experiência que você tem, né? Quem tá mais adiante tem mais ingredientes dentro da sua geladeira, então pode construir coisas, né, mais avançadas ou talvez tenha um caminho mais fácil para chegar até esse projeto empreendedor. Ô Henrique, a gente estamos partindo para a parte final aqui. Eu queria fazer algumas perguntas aqui e que você falasse diretamente com quem está escutando aqui. Eu tenho certeza absoluta que a gente tem escutando aqui outras pessoas que têm a tua idade, pessoas que eventualmente não estão fazendo nada relacionado ao empreendedorismo, estão numa faculdade pública, estão numa outra universidade que, às vezes, uma universidade de direito, de medicina, mas que, putz, querem empreender. E também com pessoas que... e aí eu vou falar, eventualmente, até da tua questão familiar. Pessoas mais velhas que têm filhos e que ou eles gostariam de empreender ou se movimentar. O que você falaria para essas pessoas? O que para você mudou nos últimos tempos que você sentiu que... Você sempre foi um cara muito talentoso, a gente te conheci mais novo,
Eu sempre falei, cara, você tem uma estrela ali que é um negócio que vai te levar para o caminho certo. Mas claramente você fez decisões muito corretas nos últimos tempos. O que você recomendaria para essas pessoas que têm vontade de empreender? O que elas eventualmente têm que começar a fazer? Se expor ao quê? O que você falaria para quem está escutando? Que tem um perfil parecido com o teu ou que é pai de alguém Aham. que tem um perfil que nem o teu? Cara, eu acho que todo mundo tem realidades diferentes, tem, pô, momentos de vida diferentes, mas só que o que todo mundo tem em comum é, pô, um sonho que ele gostaria de levar. E você fazer, tentar tocar esse sonho na contrapartida do seu dia a dia, do seu trabalho, pô, não custa nada você ir lá e falar com um amigo seu de trabalho, perguntar pra ele, cara, você tem esse problema que eu tenho também? Você, não exatamente assim, porque seria algo meio enviesado, mas só que você tentar trazer evidências dele, cara, o que é que te aflige hoje? O que é que atrapalha você no nosso trabalho, no dia a dia? E isso você vai tocando o seu sonho, que é, pô, provavelmente, seguindo pelo meu exemplo, que seria empreender. Então, dependente da realidade, do tempo, acho que você tocar isso, conversar com pessoas não custa nada. E é dessa forma que você vai conseguir trazer evidências para você tocar uma empresa, resolver um problema relevante. Então, acho que isso independente você consegue fazer. Ouvindo você falar, cara, eu pensei em algumas coisas, assim, acho que primeiro, quem tá no mundo da pessoa é começar a identificar as oportunidades que esse Uhum. mundo revela para ela, né? Então, todo mundo tá em algum contexto e todo contexto tem oportunidades. Cabe a você abrir os teus olhos para começar a enxergar elas. E o segundo é se colocar em movimento, né? Que é dar esse primeiro Exato. passo dentro de onde você já tá. É você não esperar a bola arredondar. Ah, vou ter que fazer uma transição de carreira, vou ter que terminar a faculdade, vou ter que sair do meu emprego para você começar a dar esse primeiro passinho. Eu acho que quando você liga esse radar, identificar o que tá ao teu redor e dar esse primeiro passo, cara, você consegue se alavancar muito e, pô, começar a faturar aí em 2 Exato. semanas de empreender. Exato, exato. Eu acho que foi isso, é você se colocar em movimento, porque realmente nesse ponto não tem muito como dar um jeitinho, às vezes, como tem no trabalho, você, pô, deixa eu deixar isso aí pra fazer amanhã e tudo. Então, assim, realmente você tem que se colocar em movimento. Então, acho que é muito de perfil de pessoa também. Se eu hoje pô, é romantizado você empreender, você fazer um negócio, mas não é nem a maioria do pessoal que dá, que nem um Steve Jobs, um Elon Musk. Cara, é mais de perfil, você colocar, ser uma pessoa proativa que se coloca em movimento, e se a pessoa sente que ela é uma pessoa assim, eu acho que não tem por que ela não se colocar em movimento pelas condições que ela tem hoje, pela realidade que ela tem hoje. E uma última pergunta. Esse primeiro faturamento, vai te dar algum presente? O que você vai fazer com esse dinheiro? Cara, a gente combinou isso, a única coisa que a gente fez foi comemorar jantando. A gente só jantou, mas Legal. enfim, não vamos tirar nada do caixa porque não é momento. Então, assim, só falou assim: ah, vamos ali, vamos no Haskell ali, vamos comer uma coisa ou outra, mas nem foi o dinheiro que a gente gastou lá, nem foi do caixa da empresa. Então, ele tá intacto ali. Mas é Já importante, foi. cara, é importante. Eu acho que esses momentos de comemoração, quando você mandou lá no grupo, né, o faturamento, e aí foi muito engraçado, porque tinha gente que tava com faturamento escondido ali, que já tava faturando, tava com vergonha Aham, de mandar, e acho que você, cara, tem que comemorar. É exato. tão difícil empreender, é tão difícil colocar para rodar, que tem que ser muito comemorado também, e acho que você tá com sócio, comemorar com sócio também é muito legal. A gente também teve as nossas comemorações aqui, é super Exato. importante. E, cara, parabéns de coração aí Pô, obrigado pelo demais. resultado. Cara, falar pra você, a gente tinha altas expectativas em relação ao programa, né? Só que ter essa quantidade de pessoas que a gente tem faturando quando bateu 2 meses de programa, João, acho que não é o único elemento, né, que tá em impacto na vida da pessoa para ela faturar. Mas, cara, acho que desde o começo a gente soube que você iria longe, então parabéns Obrigado. aí pelos resultados, cara. Muito Obrigado legal. demais. Pô, cara, foi muito graças à ajuda que vocês deram pra gente. Querendo ou não, o que eu acho que a Mauna ajuda a pessoa a empreender com o que ela realmente tem paixão, com o que ela tem tato, assim, né? Então além de, pô, meu sonho é empreender, mas era empreender em uma área que eu gosto, conheço, tenho afinidade, e eu acho que é isso que a Mauna faz. Eu falo assim, cara, você pode empreender dentro do seu trabalho, você pode empreender ao mesmo tempo que você tá tocando o seu trabalho, então foi essa ajuda, assim, que eu recebi de vocês, e eu que tenho a agradecer muito a vocês, foi muito bom Boa. mesmo. Obrigado, viu, Obrigado. cara? Valeu, viu? Boa. Obrigadão, Valeu. obrigadão.
Ó, e se você tem interesse em empreender ou tá próximo da Mauna, manda mensagem pra gente. O Henrique, eu sei que ele é super disponível também, então se vocês quiserem falar com ele também, manda uma mensagem que a gente coloca em contato. E é isso, agradecer. Obrigado, Obrigado, Igor. gente. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal.